Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Estamos aqui hoje com Rigatti. Ele é médico, a gente vai falar de hormonoterapia, de nutrição, nutrologia. E se eu errar algumas coisas, vocês fiquem bem à vontade para dar risada, escrever nos comentários, porque eu erro pra caramba e por isso eu vou deixar o nosso convidado se apresentar, porque assim fica muito mais fácil e não tem erro, né? Então, Rigatti, seja muito bem-vindo ao podcast. Se apresenta pra galera que tá em casa. Nessa câmera aqui é com você. Obrigado. Meu nome é Luiz Henrique Rigatti, sou médico. Eu trabalho com emagrecimento, trabalho com hormônio, trabalho com nutrição, trabalho com vitamina, mineral, aminoácido, hormônio. Ou seja, eu trabalho alinhando o corpo, alinhando a mente, alinhando o ser como um todo. Ou seja, nosso trabalho é uma unificação entre consciência, vitaminas, minerais e hormônios. E aí a gente está falando de também comportamentos. E para a gente começar, já numa primeira pergunta, quais são os primeiros sinais de que os hormônios de uma mulher estão em desequilíbrio? Quais são os primeiros sinais que uma mulher está com os hormônios desequilibrados? Veja, quando a gente está falando de hormônio, a gente não pode falar de forma matemática precisa. Porque quais são os primeiros sinais? Os sinais são aqueles que ela identifica. Porque a sintomatologia, ela está aqui. E os exames estão aqui. Então, ela começa a sentir sintomas e não significa que isso é um erro hormonal. E cada hormônio ele tem sintomas distintos. Então, pensa assim, uma mulher que está ansiosa, ela está mexendo em hormônio de cortisol. Uma mulher que está compulsiva, ela está mexendo em hormônio de insulina. Uma mulher que está inchada, retida, está falando de hormônio de progesterona. Uma mulher que está sem libido, está falando de testosterona. Uma mulher que está com perda de cabelo, nós estamos falando de tireoide. Claro que não é só esses hormônios, eu estou dando um exemplo. Então, os primeiros sinais não são claros e evidentes. É aquela que ela sente, e aí ela tem uma sintomatologia que normalmente são... Normalmente, o que mais procura em consultório são ansiedade, compulsão, inchaço, retenção, alteração de cabelo, alteração de libido, alteração e dificuldade no orgasmo, dificuldade em emagrecer e gordura localizada. E por que tantas mulheres sentem que estão desligadas emocionalmente e não associam isso a hormônios? Porque elas estão desligadas emocionalmente. Veja, o pensamento, primeiro que o pensamento ele cria o sentimento. E o sentimento, ele mexe nos teus hormônios. Então, tudo está interligado. Você pensa algo... Então, vamos supor assim, você pensa em algo que dói, que te gera medo. Isso te gera um problema com a tua família, um problema com a tua mãe, um problema com o teu filho. Isso gera uma descarga hormonal. Essa descarga hormonal, por medo, vai disparar hormônios do medo. E aí você vai ter cortisol alterado, vai ter noradrenalina alterada. Aí, não é que elas não sentem, é que elas não conseguem entender a conexão, a unificação entre Deus, consciência suprema, a sua consciência, ou seja, a minha e a sua agora falando, conversando, e o seu corpo. Então, a corpo, mente e espírito, eles estão fechados, blindados. E nisso, quando a pessoa não percebe, por ela não ter conhecimento suficiente, ela não consegue diagnosticar se aquilo vem do corpo, ou seja, da dieta, do exercício, do que ela comeu, se vem de uma emoção que ela teve no dia, ou se vem de um pensamento aleatório que ela se apegou. Isso faz com que ela perca a total noção de qual deles está perturbando. Então, quando você entende que isso está em sincronia e isso precisa de um feedback, ou seja, o pensamento altera o sentimento, o seu sentimento altera os teus hormônios, que faz uma cascata hormonal que faz feedback no pensamento. Então, começou um ciclo. Esse ciclo fica lupando. Então, a pessoa fica lupando. Então, às vezes, ela fica comendo para abafar um sintoma. Ela come um carboidrato, abafa um sintoma de carência e ela vai lá e percebeu que aquilo ajudou e ela continua comendo. E entrou num loop infinito. Muitas vezes é tratado ou diagnosticado como estresse ou falta de vitamina. E você trouxe também essa questão do equilíbrio espiritual, algo nesse sentido. Poderia contextualizar melhor isso, até para quem tem em casa entender melhor? Tá, vamos lá. O estresse da parte hormonal, eu vou tentar fazer isso em títulos e subtítulos para categorizar e ficar mais fácil.
O estresse da parte hormonal, ele vem de um hormônio principal chamado cortisol, tá? Então, ou seja, quando a mulher está estressada, esse hormônio que tem que ser investigado. Agora, quando uma mulher está ansiosa, ou seja, está estressada e está ansiosa, a gente investiga 3 neurotransmissores. O primeiro deles, a gente investiga dopamina, que é para ver se a pessoa está compulsiva, ou seja, é aquela mulher que busca o doce para abafar um sentimento, uma carência, uma emoção. Depois, ela está muito tensa, é aquela pessoa rígida, inflexível, é aquela pessoa que precisa relaxar, e aí é serotonina. E outro neurotransmissor responsável por estresse são os GABA. São aquelas pessoas que têm pensamento acelerado, tremor, taquicardia, ou seja, ansiedade e até o pânico. Essas pessoas a gente está falando de GABA. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente fala em 3 neurotransmissores, volta lá, dopamina, serotonina e GABA, ok? E por trás a gente vê o hormônio cortisol para ver se isso está equilibrado. Isso a gente está falando no corpo e nos hormônios. É claro que o estresse não é só isso. Nós temos, por exemplo, temos o estresse de estar conversando, parece que não, mas o teu corpo, ele ao mesmo tempo, ele está fazendo várias funções, respirando, pensando, estamos falando, então vários feedbacks. Estresse você passa um perfume, gera um estresse no seu corpo. Você come um alimento inflamatório com glúten, soja, milho, óleos vegetais, gera uma inflamação no seu corpo, que isso gera estresse. E o teu corpo tem que aprender a lidar. E emoções. O que mais difícil de lidar com emoções são, porque a grande maioria das pessoas são travadas emocionalmente porque não falaram e não ensinaram que inteligência emocional é um dos melhores atributos que o ser humano precisa ter. Então a maioria está travada em vergonha, em culpa, em apatia, em tristeza e depressão. E todas essas níveis de consciência travados fazem com que ela mantenha um ciclo repetitivo de estresse na vida e não se sentir realizada. Esses padrões de pensamento precisam ser transmutados e ressignificados para aí sim isso virar um hábito, uma rotina, e aí esse estresse virar o quê? Amor. Porque por trás do medo existe amor. Todo medo muito forte, existe um amor por trás que você precisa tirar essas travas e bloqueios para você se conectar com o divino. Deus, ele vem do amor. Ele vem do quê? Ele vem da paciência. Ele vem da coragem, da confiança, do equilíbrio. Então, é muito diferente da contração. Ele vem da expansão. O estresse é contração. E trazendo para esse ponto de vista que é bem interessante, me chamou muita atenção também a questão que você falou de destravar isso. Eu não sei se está na nossa lista de pergunta isso, mas o destravar, eu acredito que seria um tratamento, poderia chamar assim? Um tratamento que seria trabalhando nos 3 pilares? Como que você aborda isso? Como que os seus pacientes são acompanhados por ti nesses 3 pilares? Vamos tirar um pouco de como eu abordo ou o que eu faço do que pode ser feito, tá? Veja, corpo, mente e espírito. Então, quando a gente está falando em corpo, a gente está falando em o quê? Alinhamento de vitamina, mineral e hormônio. Então, isso é o básico. Pense que tem uma orquestra tocando. Essa orquestra, para tocar de forma afinada, tem um maestro. E esse maestro está ditando os níveis hormonais corretos e coerentes. Ok, mas lembre-se que eu falei antes. Para alinhar os hormônios, você precisa também ter um alinhamento emocional. E aí a gente está falando em vergonha, culpa, apatia, tristeza, depressão, raiva, orgulho. Até a pessoa não criar um padrão de pensamento vitorioso, com coragem, com confiança, com equilíbrio, com foco, determinação, com amor próprio, ela não vai conseguir transmutar esses bloqueios. Para você identificar um bloqueio, você vai ter que estar exposto... Para você identificar um bloqueio, você vai ter que estar exposto às suas situações do dia a dia e perceber aquilo que te impede. Ou seja, qual é a desculpa que tu cria? Qual a desculpa que tu cria para não fazer o que precisa ser feito? Isso é um bloqueio. Ou seja, quais são os seus sabotadores, né? Exato. Algo nesse sentido. E aí também tem outro ponto muito importante, que a gente escuta falar,
leigamente, digamos assim, não sei se existe essa palavra, né? Mas se não existe, eu acabei de inventar, que a testosterona é coisa só de homem, né? E qual a importância da testosterona na saúde da mulher? Certo, vamos lá. Testosterona, qual a importância da testosterona e por que é importante na mulher? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas pensam na testosterona, anabolismo, testosterona aumentar a massa muscular, testosterona diminuir gordura, e se detém a isso de forma material, superficial, falando apenas de estética, apenas do prazer. A testosterona, obviamente, é bom para a libido. Isso, praticamente todos que vão ouvir isso sabem disso. Agora, o que a grande maioria não sabe? Que a testosterona é bom para concentração. Testosterona é bom para energia. Testosterona é bom para disposição. Testosterona é bom para ânimo. Testosterona faz eu e você estarmos aqui essa hora focados e determinados em alcançar um propósito maior do que o nosso propósito pessoal, que é um propósito divino. A testosterona faz você ter vontade e resiliência. A testosterona faz você executar. A testosterona é um dos hormônios mais importantes da procrastinação, ou seja, pessoas com baixo nível de testosterona são mais submissas, indecisas e elas têm dificuldade em ser assertivas. Elas ficam em dúvida, elas são maleáveis, elas não tomam decisões e não tomam riscos. Olha, isso eu não sabia. Essa questão do nível da testosterona está relacionado com o nível de procrastinação. Tem uma galera assistindo a gente aí, se você fosse pular essa parte, né? Tem uma galera assistindo a gente que tá com o nível de testosterona lá no pé, porque tá procrastinando pra caramba, hein? Sim, vamos lá. Quais são os principais sintomas de uma pessoa que chega com déficit de testosterona? O principal e mais óbvio é diminuição do libido. E o depois é alteração de energia. E o depois é a pessoa tá mais sensível emocionalmente. Ou seja, ela se ofende facilmente, ela leva pro coração as coisas facilmente, ela leva tudo pro pessoal, ela não consegue entender, ou seja, o nível de defesa dela de barreira é um nível baixo. Ela simplesmente ela tá mais entregue. Vamos chamar assim, bandeira branca. Ela levanta a bandeira branca muito rapidamente. Ou uma pessoa com testosterona alta não, vamos dizer assim, alta não, vamos dizer, dentro do padrão normal alto, a gente tá falando de uma pessoa resiliente, corajosa, confiante, focada, determinada. Então tu veja só o que eu tô falando pra ti. Quando você quer fazer uma equipe blindada e forte, testosterona é um dos hormônios mais importantes para isso. Tem muita gente que resolve tomar testosterona por conta. Sem fazer exame nenhum, sem fazer nenhum acompanhamento ou sem ter uma indicação médica. E depois que a pessoa para de tomar testosterona, geralmente o homem, para ganhar massa muscular. E quando ele para de tomar testosterona, consequentemente baixa mais o nível de testosterona e ele acaba engordando e também acaba perdendo o apetite sexual, algo nesse sentido. E é muito comum, acredito que é muito comum isso. O que você poderia dizer em relação a isso? Sim, vamos lá. Essa pergunta eu escuto todos os dias, respondo todos os dias, então é bem normal. Vivemos num local e num mundo na qual a aparência física ela é importante. Na qual a aparência física é dita como relevante, na qual a aparência física é dito como você é bom, você é ruim. Isso leva muitas pessoas a se competirem, auto-julgarem e acaba um modo desenfreado de usar testosterona. Essa testosterona adquirida de forma ilegal no underground, vamos dizer assim, usado de forma indevida, ela é uma testosterona na qual a pessoa usa com doses inadequadas, na qual essas doses inadequadas bloqueiam o eixo de FSH-LH, deixa de produzir espermatozoide no homem, deixa de ovular na mulher. E o que acontece? Enquanto a pessoa está usando nessas doses elevadas, o que é elevado? Suprafisiológico, tá? Suprafisiológico. Está usando em doses elevadas, enquanto ela está usando nessas doses elevadas, ela vai se sentindo bem, ou seja, a testosterona ela chega num teto que a pessoa tem coragem, que ela tem confiança, mas num exagero ela tem o quê? Ela começa a ficar inconsequente. Vê se você me entende. Uhum. Ela não é só coragem, ela é inconsequente. Isso passa um pouco do equilíbrio. E aí o que acontece? Bloqueou o eixo da FSH-LH. Quando ele para de usar e ele não entende que há uma necessidade de correção de eixo, o que acontece? Daqui para cá. Ou seja,
pico e ladeira abaixo. Ladeira abaixo, o que pode acontecer? Se não houver correção de eixo de FSH-LH, a pessoa pode entrar em crise de ansiedade. Totalmente o contrário. Uma pessoa confiante para uma pessoa medrosa. Uma pessoa que estava achando que ia dominar o mundo contra uma pessoa que tem medo de sair do quarto. E aí o que acontece? Não só impotência, perda de libido, não só isso, bloqueio de espermas. Mas assim, ó, o que eu estou querendo dizer? Esse uso, vamos dizer assim, incorreto, vamos dizer imprudente, esse uso imprudente de testosterona, ele mesmo, tá? A verdade é a seguinte, mesmo em erros que usam testosterona, pessoas que usam testosterona de forma inadequada, mesmo assim tu consegue restabelecer um eixo. Isso é a parte boa. Então, ou seja, tu pega um bodybuilder, um fisiculturista que usa anabol há anos, você consegue restabelecer um eixo de forma adequada. Mas aí tem um ponto bem interessante, né? Quando você pega um bodybuilder, geralmente ele tem esse acompanhamento durante anos, né? Não. Não, 80% dos bodybuilders não tem acompanhamento. Ah, não? Eles fazem por uso próprio e conversa de academia. Eu fiz essa pergunta porque já falo, cara, eu faço academia, já fui obeso, já tive mais de 140 quilos, e aí faço academia, já ouvi várias vezes essa indicação. Cara, eu tenho um contato de um cara que tem um negócio que você toma 1 miligrama e você coloca... Então, ou seja, o próprio pessoal vai receitando dentro da academia e passa o contato. Mas isso é o normal, isso é o mundo real. A receita, né? Pega a receita que é essa da testosterona e outros hormônios. Quando você está falando isso, você está falando de hormônios undergrounds, ou seja, hormônios que não são liberados, que não tem nota fiscal, que são no mercado negro e você compra que você não sabe de onde que foi feito. E aí você corre vários riscos. Riscos de infecção, riscos de não saber a dosagem, não saber qual a droga real está ali dentro, não saber a concentração. Então, aí complica um pouco o tratamento. A aplicação também, né? Tem essa questão, né? Claro. Como aplicar, né? E aí, é possível ter um libido saudável mesmo após aos 40 anos? Olha só, é possível ter uma libido saudável mesmo após os 40 anos. Eu responderia o contrário. O natural da vida é a vida. Uhum. É você viver, é você ser feliz, é você se amar, é você estar harmônico. A libido nada mais é do que um sinal e sintoma de que você está alegre com sua própria vida. Então, ou seja, anormal seria você com não ter libido. O anormal é não ter libido. Uma pessoa, um empresário que está sem libido, ele não é um empresário. Ele está fracassando. Ele tem que entender isso, que a libido faz parte de quanto provedor ele é, de quão a mulher tá no papel da mulher, o homem tá no papel do homem, e quanto os hormônios dele estão equilibrados. Quando a gente fala em libido, a gente não tá falando só em um hormônio, a gente tá falando uma cascata hormonal que envolve libido, e uma cascata psicológica e uma cascata de relacionamento. Ou seja, o relacionamento a divisão de papéis, nas emoções a sensação de potência, ou seja, a mulher consegue te admirar, e o homem consegue gerar segurança para a mulher. Segundo passo. Terceiro passo, você regulou os seus hormônios, cortisol, estresse, ou seja, tivemos um baita de um problema, pode cortar a nossa libido porque tivemos um problema estressante. Sim, isso é normal. E acontece. Menopausa. Mulheres em menopausa têm déficit de libido porque tem déficit de estrogênio. Outros hormônios relacionados com a libido. Testosterona, que já falamos, ocitocina, que é um hormônio do orgasmo, pessoas apáticas, pessoas que introvertidas, intelectuais, pessoas que se isolam, que não são espontâneas, elas têm ocitocina baixa, então elas não querem socializar. Teoricamente não, elas vão ter dificuldade em ter libido. E outro hormônio que facilita a tua libido é o hormônio do crescimento, porque ele ativa o parasimpático e deixando você mais relaxado, é por isso que tu segura melhor. Ou seja, a ereção dura mais. Trazendo para essa questão você falou do empresário, né? Eu vejo com frequência, eu convivo com muitos empresários,
E nunca ouvi um falar que foi... Alguns vão ao médico, fazem o tratamento, se cuidam, fazem acompanhamento, mas não falam. E aí entra um ponto, acho que, né, trazendo para o homem e para a mulher. Eu vejo que a mulher ela é mais aberta quando cuida da saúde, né? Talvez até por programas que a gente vê durante vários meses, tem várias campanhas e tal. E o homem só tem o Novembro Azul, que arremete somente a levar a dedada. Então, será que isso também faz com que o homem tenha menos cuidado pela questão do homem não poder, sei lá, ter que ser o macho alfa, não poder demonstrar fraqueza, não poder... Ou a sociedade vê, talvez, que muitas vezes o homem, quando ele começa a buscar tratamento, ele está demonstrando fraqueza ou buscando um acompanhamento? Não, homem buscar tratamento, demonstrar uma fraqueza, isso é uma farsa. Nós estamos aqui nesse universo para se melhorar, para se reconhecer, para descobrir quem somos, descobrir para onde vamos e cumprir um propósito. Se a tua carcaça foi malnutrida com nutrientes, vitaminas, minerais e hormônios de forma deficitária, você é obrigado a querer corrigir. Ou você simplesmente abandona o teu propósito. Você não vai cumprir. Você vai ter testosterona baixa, o que você vai falar? Você vai ter reclamação, vitimização, submissão e indecisão, vai ficar sentado no sofá. Então, ou seja, o que a sociedade... Você tem que entender o seguinte, quem quer performar, quem quer resultado, quer hormônio. Exato. Eu te perguntei porque... Não estou dizendo nem usar, estou dizendo regular. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque é muito comum quando um homem começa a se lamentar ou falar de alguma coisa, talvez está cansado por baixo nível hormonal, alguma coisa nesse sentido, e vem aquela famosa frase tipo, para de ser frouxo, vira homem, vai, levanta, vai, faz. Então por isso que eu digo que muitas vezes traz isso, acho que um pouco na sociedade de modo geral, e muitas vezes eu percebo que muita gente vem conversar comigo e fala, cara, eu vou contar para você, mas não conta para ninguém. Tá acontecendo isso, eu tô com cansaço do caramba, não tô empreendendo. E eu vejo que os homens não se abrem. Então, por isso que eu fiz essa pergunta em relação ao machismo, digamos assim, que é empregado na sociedade. Sim, o homem não se abrir é uma verdade. Mas a verdade maior é que o que o homem quer? Veja, nós somos homens, estamos conversando, somos homens. O homem sai de casa, hoje a gente só não caça mais porque não é mais essa era. Um homem sai de casa para caçar o provedorismo. E quando ele chega em casa, ele quer o quê? A admiração da mulher. Muitas vezes esses relacionamentos que não estão despolarizados, que o masculino não está no masculino e o feminino não está tão forte no feminino, o homem entrega a mulher, a mulher quer o quê? Segurança. Então o homem entrega a segurança e a mulher não entrega a admiração. E aí ele não percebe o quê? Conexão. Se o casal não tem conexão, não tem intimidade suficiente, ele não consegue conversar de forma profunda e o cara não consegue abrir as suas fragilidades para essa pessoa e não consegue transmutar isso. Você ter uma pessoa com que você entregue as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, não tem nada de errado. Aliás, é glamouroso, porque veja, qual é o papel da mulher? O papel da mulher é ela ficar no templo e o homem sair. Só que ela fica no templo te observando. Quando ele volta, ela conversa com ele, reestimula ele para ele voltar com mais força. Se ele não conseguir contar e conectar, ele começa a baixar e achar que não está tendo força. Sim, compreendo. E outra pergunta, né? O que a falta de estrogênio causa no corpo e na mente da mulher? Tá. Uma mulher com déficit de estrogênio, ela é considerada menopausada, tá? Uma mulher com déficit de estrogênio, normalmente abaixo de 90 pontos, né? No exame de sangue. Ela vai ter calorão, ela vai ter perda de cabelo, ela vai ter insônia, e a insônia é de manutenção. Ela vai ter alteração de pele, ela vai ter alteração de cabelo, eu já disse, e vai ter alteração de memória. O estrogênio tem muitas funções no corpo. Alteração do brilho da pele. Então, não é... veja, olha, correção hormonal não é uma questão de... É uma questão de discernimento. Se eu organizo o meu corpo, eu organizo minha máquina, se eu organizo a minha orquestra, obviamente a música vai ser mais bonita.
Obviamente o meu corpo vai ser melhor, minha saúde vai ser melhor, minha vida com meu marido vai ser melhor, minha vida com minha mulher vai ser melhor. Ponto. Com certeza. E uma questão do sono, né? Vamos trazer para o nosso sono também. O cortisol desregulado, ele afeta a qualidade do sono, a qualidade de vida e do sono, né? Das duas. Sim, vamos lá. O sono, que muito coach por aí diz que dormir é bobagem, que dormir é perda de tempo, que eu te dou um jeito de dormir menos. Eles são os idiotas, tá? Vamos começar assim. Porque o sono é um dom divino. Ou seja, não é o sono para os controladores é ruim. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa que é hipercontroladora, a pessoa que é extremamente ansiosa, ela não quer dormir. Porque ela não quer ser acolhida pelo divino. O sono é divino. O sono é quando você se entrega e se conecta com Deus para o quê? Você fazer a restauração, o equilíbrio harmonioso do seu corpo. Isso é uma lei divina. Não estou nem falando de medicina, né? Estamos falando um campo mais alto do que a medicina. E aí agora, tu quer puxar para a medicina e falar, o cortisol alterado, altera o sono. Não, veja bem, vamos lá. O sono, ele é regido por um hormônio chamado melatonina. Tomar demais também é problema. Não ter melatonina suficiente também é problema. O segredo é horários da melatonina. 10h30 da noite já começa a ter pico de melatonina. Se tu vai dormir a 1 da manhã, tu perdeu alguns picos da melatonina. Pessoas que têm dificuldade em iniciar o sono são pessoas com pensamento acelerado, gabaminérgicos. Pessoas que têm dificuldade de manutenção de sono são pessoas mais ansiosas e controladoras. Elas, durante o dia, são controladoras. Elas querem controlar tudo. Por quê? Medo. Intrínseco do ser humano, medo, vem do ego. Querer controlar vem do ego. Então, quando você solta isso e você restaura isso e você entende que você tem que se acolhe por Deus e Deus entra em você, penetra em você, troca a tua energia, entrega o que precisa ser entregue e tira o que não precisa, você entende que você não é só um corpo, você está conectado em algo. E isso há uma troca. Hormonalmente você melhora a tua melatonina, melhora a tua ocitocina, melhora teu hormônio de crescimento e você dorme bem melhor. O que você vai acordar? Gente, é bem simples isso. Acorda de mau humor? Não, teu sono não é bom. Não vem com essa. Tu acorda de bom humor, o teu corpo acordou de bom humor? Acordou de bom humor. Você acordou reparado, restaurado. Você acordou pronto para vencer. Tu não vai ver empresários bem-sucedidos acordando às 10 da manhã. Eles acordam 5 da manhã, não é só pela pressão mental. 5 da manhã e felizes. Porque eles estão no propósito deles, dormiram de forma eficiente, são performáticos porque dormem no horário certo, acordam no horário certo, entenderam o relógio biológico e fazem e executam isso. Como se diz, né? Nada supera a rotina, né? Mas eu confesso que você falando agora essa questão do dormir, eu já tive a minha fase de que eu não gostava de dormir. Eu pensava, cara, dormir é perder tempo, dormir é perder tempo. Mas peraí, veja só o que ele tá falando. Repete, porque isso é importantíssimo. Eu já tive uma fase que eu falava pra mim que dormir é perder tempo. Olha, o que ele tá falando, prestem bem atenção, isso é um código pesado. Talvez se demore uns 10 anos pra entender. Ou tu preste bem atenção e entenda agora. Eu também pensei assim. Isso faz parte do ser humano. Sabe por quê? Porque ensinaram pra nós que para você ter as coisas, você precisa o quê? Se esforçar demais. E Cristo, Deus, falou não. Tu tem que emanar. Tu tem que ser primeiro. Quando tu é aquilo, você emana aquela energia intrinsecamente e você acalma os ambientes, transforma os ambientes, transforma a tua agenda, transforma a tua empresa, transforma a vida das pessoas. Numa conversa você estrala a cabeça de uma pessoa. Ou seja, estamos falando de uma pessoa que aprendeu a vida inteira que a vida é uma guerra e uma briga e tem que ser forçado no suor. É um processo. Eu não estou dizendo que é fácil. E tem uma outra vertente que é
emanação do que você é. Ou seja, ser a frequência que faz. Esse código é muito pesado. Ser a frequência que faz. Aham. Mas e é bem interessante isso, até para servir de prova para essa galera que tá em casa, que hoje eu durmo bem e as coisas acontecem muito melhor. Porque ele tá no flow. O que que é flow? Conectado. Vocês não viram aqui, mas todo preocupado no ar-condicionado, na iluminação, se a câmera tá boa. Eu tô aqui bem sereno. O que que é o flow? Tá no propósito, acorda feliz, sorridente, é simpático, as coisas fluem. Tu acha que a energia que a pessoa reclamona, ranzinza, de mal com a vida? Não. 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 A energia que é alegria. É, e isso é fato. E hoje eu durmo bem, durmo umas 7, 8 horas por noite e confesso que as vendas estão muito melhor. Eu tô pensando muito menos em vender, as vendas estão fluindo muito bem. Porque não é venda, né? Veja, não é venda. Quando tu fala assim, é porque as vendas estão fluindo melhor. Não. Tu tá fluindo melhor e está se conectando mais e as pessoas estão sentindo mais acolhidas por ti com a solução que tu entrega de forma mais harmônica, silenciosa, amorosa e mais simples. Isso é verdade. Você vai lá, quer lutar, se esforçar, quer lutar, quer convencer. Isso é do ter. Isso é do ego. Emanar é do ser. Aham. Eu emano minha vibração. Eu sei quem sou. Se eu sei quem sou, eu não preciso provar nada pra ninguém. Ponto. A pessoa pode até achar, esse se acha, esse é metido. Não. Ele só sabe a identidade dele, sabe quem é. Sabe se posicionar como quem é. Sabe o que é legal? Tu vai trazendo vários pontos, tu vai trazendo e tu vai fazendo. É só pra eu entrevistar, mas tu tá fazendo eu pensar aqui também, né? Mas, por exemplo, eu lembro quando eu via vídeos do Cristiano Ronaldo, Sim. do próprio Wendel Carvalho, da forma que ele se comunica, e outros coaches, ou não só coaches, mas líderes também, o próprio Trump, a forma como eles se comunicam, eu falava, cara, como esse cara é arrogante. Hoje eu já não tenho mais essa visão, eu já falo, cara, como esse cara tem autoconfiança, como esse cara confia no que ele tá fazendo. Porque para falar da forma que ele fala, do jeito que ele fala, e ter os resultados que aparentemente esses nomes que eu citei têm, as coisas estão acontecendo. Há uma certa harmonia ali, até a comunicação. O próprio Cristiano Ronaldo, quando eu vi o vídeo dele, que ele falava, eu sou melhor. A primeira vez que eu vi esse vídeo dele, eu falei, caramba, que cara... Por que será? Né? Porque talvez eu acredito que eu não confiava no meu potencial, onde eu poderia chegar. Mas por que será? Por que ele fala isso? Tô dizendo. Não, por que tu? Vamos falar em você agora. Eu acredito que por que eu falava isso? Porque eu não tinha conhecimento, ou travado algumas atitudes ou ações em relação ao meu comportamento, para saber quem eu sou, o que eu posso fazer, onde eu não posso, conhecer as minhas dores, conhecer os meus medos, conhecer minhas forças, talvez algo nesse sentido. Não, mas calma. Algo nesse sentido, vamos no sentido. Vamos Tá. no sentido. Qual é o sentido? O medo, talvez? O medo do medo. Não, veja, calma aí. Você tá falando assim pra mim, por que tem certas pessoas que confiam de forma arrogante até no que elas estão fazendo e falando? Por quê? Elas entenderam que elas são as co-criadoras do seu próprio mundo. Ponto. Eu mando no meu mundo. Eu sou o meu mundo. Eu crio as leis desse mundo. E essas pessoas, elas cativam. Elas incendeiam. Porque elas colocam medo nas pessoas que colocam muitas regras para crescer. Elas têm consciência mais abundante. Elas se conectam mais facilmente. Elas entendem a onipotência do mundo. Elas entendem a onisciência. Elas entendem de história. Elas têm uma dinâmica de conseguir, como eu estou falando, de medicina, de Deus, de religião, de física. Então, ou seja, elas conseguem entender que o quê? Por trás desse corpo físico que nós estamos falando e se olhando, existe uma energia. E para você só ser físico, essa tua energia precisa ser visualizada por ti. Quando você visualiza aquilo por ti, você materializa. Tudo que está materializado é porque foi visualizado. Se não foi materializado, é porque não foi enxergado por uma consciência desperta. Se a consciência está desperta, ela enxerga. E se ela acredita, ela consegue materializar. Se ela consegue, ela vê e ela acredita e confia, ela materializa.
Ela não precisa da opinião dos outros. Ela tem a sua própria opinião e autoaprovação porque ela viu. E se ela viu, ela é capaz de trazer para o mundo físico. Porque não existe diferença entre mundo espiritual e físico. O físico só foi observado. Isso tá, Thomas Young, dupla fenda, quem não sabe isso tudo. Olha só, hein? Bom, se deixar, a gente vai longe desse tema aqui, né? Mas vamos voltar aqui para a questão hormonal. Mas eu gosto muito desse tema e eu gosto de conversar com pessoas que também têm essa visão em relação à autoconfiança, ao enxergar primeiro o espiritual e fazer acontecer. Não é confiança. Vou te interromper para tu entender. Não é confiança. Ela sabe que é ela que faz a vida dela. Então seria a autorresponsabilidade, talvez. A autorresponsabilidade é um nível abaixo. A autorresponsabilidade é uma pessoa que ela ainda não sabe que ela é iluminada. A autorresponsabilidade é um nível de consciência abaixo do amor, na qual ela entende que a responsabilidade suprema de fazer as coisas é dela. Isso é ótimo. Isso é perfeito. É uma pessoa que já está em nível elevado de consciência. Num estado acima, em iluminação e divino criador, você está falando em divino criador, a pessoa tem total consciência que é ela que faz. E o mundo gira para trazer para ela pessoas para validar o que ela está pensando. Olha, fantástico, hein? Fantástico, hein? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar para minha lista de perguntas aqui, porque senão a gente vai nesse tema, a gente vai longe. Também tem a questão da queda de cabelo, né? É muito comum algumas mulheres perderem o cabelo ao longo do tempo. E isso tem causa hormonal também? Pode ser relacionado aos hormônios? Vamos lá, vamos falar de queda de cabelo. Tá. Queda de cabelo, ela tem primeiro, vamos falar, pra vocês entenderem. Sempre parta do básico. Tem as vitaminas, tem os minerais, tem os hormônios e tem as emoções. Ou seja, então, dentro das vitaminas, a gente tá falando de complexo B, vitamina D, tá falando de minerais como ferro, tá falando de selênio, tá falando de zinco, tá? Então, ou seja, existe um angariado em um polivitamínico para regular a perda de cabelo. Dentro dos hormônios, nós temos diversos hormônios que são responsáveis pelo cabelo. Vou citar alguns. Cortisol alterado, estresse, perde cabelo. Excesso de junk food, insulina alta, perde cabelo. Ou seja, aquela pessoa que come muita porcaria vai perder cabelo. Déficit de estrogênio na menopausa pode perder cabelo. Outras causas, hipotireoidismo, perde cabelo. Por quê? Metabolismo lento, a pessoa, lentidão mental, lentidão no crescimento de unha, perde cabelo. E um hormônio muito legal para o cabelo também é o hormônio de crescimento. É claro que precisa de exame. É claro que tudo que eu falei aqui hormonalmente precisa de um médico para validar isso. Agora, emocionalmente, tem algumas coisas que a pessoa não se sustenta na vida, na sua realidade. E ela perde cabelo. Interessante, interessante. Ó, você falou de tireoide, hipertireoidismo. Eu escuto com frequência as pessoas falarem, eu tenho tireoide. Como se a pessoa não tivesse, só se ela tivesse a tireoide alterada, ela teria tireoide. Então é muito comum. Eu tenho tireoide. Tá, então quer dizer que eu não tenho. Então, sim. Poderia explicar pra gente essa questão da tireoide, o que é tireoide, como ela afeta o desempenho? Sim, essa frase ela é muito falada no consultório, eu tenho tireoide. Mas no fundo a pessoa tá falando assim, eu estou com um problema na tireoide, porque todos temos tireoide. É uma glândula que está situada aqui. Então, aí, o que ela faz? Ela é responsável pelo metabolismo do corpo. Ou seja, se você tem um metabolismo acelerado, pensamento acelerado, é magro, isso é uma tireoide hiperfuncionante. Se você tem um metabolismo lento, letárgico, apático, fala arrastada, depressivo, tá ficando gordinho, tá ficando inchado, você pode ter um hipotireoidismo. É claro que isso precisa de exame de sangue. Você pega a história clínica junto com os exames, compila os dois e monta a prescrição. Então, não é só pela história que tu dá o diagnóstico. Precisa o exame para validar a história. Perfeito. E qual é a relação entre progesterona e ansiedade? Qual a relação entre progesterona e ansiedade? A progesterona, poucas pessoas sabem, ela acalma. Ela
diminui a ansiedade. Tanto que ela é muito boa para entrada de sono. Nós estávamos falando de sono, né? Entrada de sono. Ela é muito boa. Em doses de homem, 20 miligramas. E usa em homem, tá? Para quem não sabe. E em dose de mulheres, 100 miligramas até mais. Mas veja, não é só ansiedade. A progesterona ela tem relação com ansiedade, celulite, retenção, cisto mamário, cisto ovariano, endometriose, aborto de repetição. Então, peraí, olha a quantidade de coisas que eu estou falando que uma progesterona simples poderia ter resolvido. Aham. Mas fale mais sobre progesterona, sobre esse que você trouxe vários sintomas agora que ele pode ter acontecido, né? Posso falar uns 10 dias seguidos sobre qualquer assunto. Não, perfeito, ó. Deixa eu voltar aqui. É que eu tô, ó, galera, eu vou mostrar aqui, ó, pra galera que tem em casa, pra servir de prova depois pra você ver lá, ó. Tá aqui, ó. Galera, tem uma lista. Tem uma lista, galera. Tô colando aqui nessa lista aqui. Fantástico. Tem várias perguntas. E vou voltar aqui para essa lista. Então, ó, por que algumas mulheres se sentem mais instáveis emocionalmente na segunda fase do ciclo? Veja, mais instáveis. Voltou a falar de progesterona. Na fase inicial do ciclo, você tem estrogênio alto, progesterona baixa. Ou seja, estrogênio subiu e começou a cair. Aí, na segunda fase, a progesterona começou a subir. Ela só vai se sentir calma se ela tiver uma progesterona adequada. Por isso que muitas mulheres têm crise de ansiedade em TPM. Crise de ansiedade, enxaqueca, aquela retenção hídrica, aquele ser inchado. Então isso tem total relação com progesterona. É verdade que o corpo desliga funções como libido e prazer em momento de desequilíbrio hormonal? Vamos lá, pergunta excelente. É verdade que a libido pode ser desligada em desequilíbrio hormonal? É verdade. E a libido quando você está estressado, derruba a libido. Quando você está em menopausa, derruba a libido. Quando você está com déficit de ocitocina, hormônio de crescimento, derruba a libido. Mas como a gente já até falou, quando você está despolarizado no mecanismo provedorismo do homem e assistencialismo da mulher, também diminui a libido. Então, ou seja, a libido ela faz parte do dia a dia do ser humano e a funcionalidade dela é importantíssima. Então, assim, vamos dizer assim, não existe empresário rico com libido ruim. Não existe empresário rico com libido ruim. Ok? Vê se vocês pegam esse código. Pegou o código, essa aí é boa, hein? E por que tantas mulheres dizem eu não me reconheço mais? Isso pode ser hormonal? Primeiro que eu não me reconheço mais. Veja o que ela está enxergando. O padrão de consciência dela, ela se olha e ela não consegue se auto-identificar. Ou seja, a imagem memorizada dela é outra. Isso pode ser hormonal? Pode. Pode ser um nível de consciência? Pode. Ela pode estar afetada, ela pode... Então, ou seja, aí vai ter que ter uma pesquisa melhor, mais abrangente, para descobrir qual é a causa dela estar se enxergando assim. Mas normalmente, já te antecipo, a causa de uma pessoa estar olhando, se vendo obesa e não conseguindo emagrecer, é muito além de se ver obesa. Ela está se vendo com vergonha, ela está se vendo com culpa, ela está se vendo com tristeza, com desânimo, com apatia. E essas travas mentais e emocionais que ela se cobra e acredita que isso são verdades, aquilo cria nela travas mentais e bloqueios corporais que o metabolismo não funciona. Então ela não se conecta com a fonte nem com ela mesma. E aí o que acontece? Não consegue emagrecer. Emagrecer o quê? Liberar os pesos da vida, as emoções da vida. Quantos bloqueios cada um tem? Quantos precisam ser liberados? Mas tudo isso por quê? Que tu não sabe quem és. Quando você entender quem és e identificar quem és, viver como quem és, esses bloqueios começam a cair. Isso é verdade, né? E é complicado quando a pessoa não se reconhece mais e ela começa a ver que as coisas começam a desandar e começam a não dar certo. E naturalmente ela começa a se alimentar pior, né? Começa a ficar com uma refeição, muitas vezes comendo muito fast food, outras coisas nesse sentido, e acaba tendo mais complicações. Então realmente é algo bem
É ruim, ruim. Então vá, como o equilíbrio hormonal afeta diretamente a autoestima feminina? Não, mas antes eu vou responder o que você falou. Tá. Veja, o pensamento, ele gera emoções que geram comportamentos. Esses comportamentos inadequados, ou seja, a pessoa, vamos lá, a pessoa normalmente ela pensa por duas vertentes, e só. O resto é muito complexo de ficar explicando. A pessoa ela pensa pelo amor ou ela pensa pelo medo. Se ela pensa pelo medo, ela pensa pelo ego. Se ela pensa pelo medo, pensa pelo ego, ela vai descarrilhar cortisol, vai descarrilhar estresse, taquicardia e vai descarrilhar, ai, porque não vai dar certo, ai, porque isso é um drama, ai, porque isso. E vai ligar, vai sabotar os resultados. Ou seja, o que ela vai fazer? Comer um pãozinho, um bolinho, uma cuquinha, para amenizar essa carência emocional. Ao invés dela enfrentar e fugir dessa emoção, ela devia entender, ressignificar, peitar a emoção e dizer, não, peraí, ela não precisa resolver isso de hoje para amanhã, mas ela tem que primeiro identificar. Identificou? Identificou, beleza. Vamos começar a corrigir de forma pausada, paulatina, dando mais respeito ao corpo? Beleza, ótimo. Você começou a mudar teu padrão mental. Você não vai mais responder da mesma forma. Tu vai responder com mais amor próprio. E aí, tua ocitocina vai ficar mais liberada, teu hormônio de crescimento vai ficar mais alto, teu cortisol estabiliza, teus hormônios começam a ficar melhor, você começa... Aí tu vai lá e pensa, peraí, vou comer um peixinho, peraí, vou começar a controlar. Aí tu faz um feedback, o pensamento começa a ver, pô, eu sou capaz, ontem eu consegui... Tô conseguindo. Ou seja, o corpo está integrado. Quem não entende isso, não entende nada. Perfeito. Então, para a próxima pergunta, para a gente já falando de corpo integrado, vamos falar do equilíbrio. Ó. Como o equilíbrio hormonal afeta diretamente a autoestima feminina? A autoestima feminina... Não é que o equilíbrio hormonal afeta a autoestima. Veja, a mulher é um ser humano que... ela compete com outras mulheres, né? Então, ela não compete com nós homens. E querendo ou não, ela se autocritica, ela se julga, ela cria dilemas onde não tem. Ela tem hormônios mais polêmicos, por exemplo. Ela tem estrogênio mais alto, então ela retém peso mais fácil. Ela tem testosterona mais baixa, então ela tem menos decisão, ela é mais indecisa. Ela não tá feita para caçar, ela não tá feita para lutar, ela não tá feita para trabalhar arduamente. Ela tá feita para ser acolhedora, gerar admiração. Aí veja, quando a pessoa ela tá numa função errada, como é que a autoestima dela vai funcionar? Se ela não tá na alegria. A autoestima tá na alegria, tá no amor, tá no amor do que se faz. Ela não ama o que ela faz. Ela tá lá lutando, trabalhando, se matando. Ela queria estar em casa, arrumando a comidinha pro marido e indo no salão de tarde e na academia de manhã. Isso, as mulheres, é claro que tem mulheres que trabalham, é claro que mulheres que querem ser importantes, mas a gente tá falando que não é só isso. No fundo, a mulher ela desperta a feminilidade dela, um acolhimento no masculino. E aí, ou seja, a autoestima tem total relação com o quê? Quanto ela se sente bem consigo mesma, com a sua consciência. Ou seja, o que ela pensa, ela faz. O que ela sente, ela executa. E aí ela gera confiança e autoestima. E já ouvi falar algumas vezes sobre viver o ápice hormonal. Existe isso? Claro. O que seria isso? Ápice hormonal é quando você regula os hormônios. Veja, para esse estúdio funcionar, nós precisamos ter câmeras aqui. Nós precisamos ter luz, nós precisamos ter um microfone, nós precisamos ter umas pessoas pensantes. Senão não funciona. Para o seu corpo funcionar, ele precisa estar em equilíbrio. Para o seu corpo ter performance, não é estar nos padrões de referência. Os exames estão em performance. Os exames estão em níveis hormonais, em níveis excelentes. Então, a gente está saindo da mediocridade de falar de exames básicos, daqueles exames que você está acostumado a ver, que todo mundo solicita,
creatinina, TGO, TGP, hemograma. Então, eu entendo, nada contra as pessoas que pensam assim, mas quando a gente está falando em ápice hormonal, a gente está procurando performance do hormônio para entregar uma qualidade de vida superior para essa pessoa, não só na vida, como na profissão. E outro ponto importante é a questão da resistência à insulina. Ela pode afetar o eixo hormonal feminino? A resistência à insulina nada mais é que uma mulher insistentemente, ou um homem insistentemente, ela aposta a sua vida no carboidrato. Ou seja, ela fica ansiosa, ela fica compulsiva, ela tem um probleminha com o vizinho, ela come, ela tem um probleminha com a vizinha, ela come, ela tem um probleminha no trabalho, ela come. Então, o amiguinho dela virou carboidrato. E ao invés dela entender que isso é só ansiedade, que ela não tem habilidade emocional ainda para liberar essa carência interna dela, essa necessidade de recompensa que ela precisa. Veja, a pessoa está com necessidade de recompensa. Ela está precisando suprir uma... O ser humano vive sem comer, tá? Pra você entender. Uhum. Ele consegue viver sem comer. Existem seres humanos que já estão sem comer. Então, não é... Existem dietas que usam gordura como fonte de energia. Existem dietas que usam gordura como fonte de energia. Ou seja, então essa necessidade de comer carboidrato repetidamente gera resistência à insulina, que uma hora vai gerar diabetes, que uma hora tu vai pro outro lado. Ou seja, uma série de consequências, né? E um ponto muito, como eu posso dizer, um tabu, né? Literalmente um tabu é a questão da menopausa. E ela é uma fase natural da vida da mulher, né? Eu vejo que, né, não é minha especialidade, eu não entendo quase nada disso, mas com o tempo, quanto mais tempo vai passando, a mulher está demorando mais para entrar na menopausa. Faz sentido isso ou não? Só para complementar, comparando isso na década de 70, 80 e as mulheres de hoje em dia, houve algum aumento nesse sentido? Não, a menopausa, as mulheres estão cada vez entrando mais rápido na menopausa. Mais rápido? Mais rápido, por causa do quê? Da contaminação dos alimentos. As mulheres estão cada vez mais inférteis e a menopausa está cada vez mais rápido. Isso é fato. Mulheres com 40 anos em menopausa. Mulheres com 38 anos em menopausa. Antes tinham mulheres com 50 anos. Claro que ainda existe. Estou dizendo que se você quer falar de comparação, a nossa geração, ela está ficando com a menopausa, entrando em menopausa mais rapidamente. E a menopausa não é um estado, sim, natural, chegou a menopausa, mas não é um estado que tu necessita ficar em menopausa. Tu pode ir lá e fazer uma correção para você ter a qualidade de vida e ter os hormônios de uma menina e deixar isso para você ter uma mais qualidade de vida e se sentir melhor. Eu até te perguntei isso trazendo para a questão da longevidade, né? A idade mínima, a idade média do brasileiro ou da população mundial na década de 50, 60, 70 era uma idade menor, né? Que a gente, 50 e poucos anos, 60 anos talvez, já estava no finalzinho da vida, digamos assim. Hoje, a idade média da população, enfim, aumentou, acho que 74, 72 anos, não tenho bem certeza. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu imaginei que, pelo fato de ter aumentado a longevidade das pessoas, também a mulher entraria na menopausa mais tarde. Então, por isso que foi surpresa para mim essa... Veja, a longevidade do ser humano, ela está aumentando e vai chegar a um ponto que o ser humano pode ser que nem morra mais. Isso já tem muito estudo já atrás disso, muitas pessoas envolvidas, isso não estou eu falando, tá na Califórnia, eles estão falando, já fazendo eventos sobre isso. Então, assim, a longevidade hoje, porque o motivo hoje, a nossa conhecimento vamos lá, a alimentação melhorou, conhecimento de nutracêutico melhorou, conhecimento hormonal melhorou, conhecimento de regeneração do corpo melhorou, existem tratamentos, célula-tronco, peptídeos, não é liberado no Brasil, mas existem tratamentos inovadores e existem muitos tratamentos para a longevidade. Muitos, não é um só. Então, assim, o ser humano melhorou sua alimentação de forma... não só por Instagram também, ajudou pela própria postagem, disseminação de conhecimento, e a pessoa foi adquirindo mais conhecimento e foi fazendo pequenas mudanças de hábitos e acabou melhorando a sua vida. E é claro que a assistência à medicina também melhorou,
os aparelhos melhoraram, os diagnósticos melhoraram, os tratamentos melhoraram. Então tem uma série de multifatorial, vamos dizer assim. Trazendo para esse ponto de nos tornarmos eternos, eu confesso que eu tenho lido bastante sobre isso também, e é uma coisa que tem me assustado quando a gente fala da singularidade, da fusão homem-máquina, né? A gente tem um livro chamado Singularidade, tem a singularidade está mais próxima, tem o livro Alma, tem alguns livros que eu li recentemente que falam justamente disso, né? Da questão de uma das mais malucas, digamos assim, eu sei que vai fugir um pouco do tema aqui, mas uma das mais malucas, e eu acredito que vai acontecer, é a questão de implantar memória em robôs. Não, isso é fato. Eu acredito Mas vamos lá. Vamos entrar um pouco. Isso é uma bobagem. Veja. Eu, Rigatti, não vim aqui para ser eterno nesse corpo. Eu vim para ser eterno na consciência. Esse corpo, ele vai chegar um momento que ele tem que ser abandonado. Então, essa ladainha que estão colocando na mídia de grandes empresários e grandes tecnologias com grande força financeira vem na base do medo, do materialista, que ele não entendeu a essência divina. Nós já somos eternos. Ponto. Agora, o medo de perder a carcaça e perder o que eu tenho, ou seja, o que eles fizeram na vida, estão fazendo eles criar um movimento para se manter vivos, isso, ou seja, apegados à matéria, não à essência, não à divindade. Pessoas que estão atreladas ao divino, que já separaram o ser do ter, não estão pensando dessa forma. Eles estão pensando cada vez em ser melhores, pessoas melhores. Ou seja, é natural, e não é morte. Veja, transmute essa ideia. Você não morre, você só troca o nível. Você deixa de existir nessa frequência visível aos nossos olhos e você começa a viver em outra frequência que não está visível aos nossos olhos. Ponto. Se a gente não enxerga aqui, é porque nós não temos... Vamos lá. Se a gente não enxerga aqui, é porque nós não temos consciência de conseguir enxergar. Não é que não existe. É que o teu nível de consciência não vê. Quando o teu nível de consciência vê, materializa. Então, é espírito. Não, cara, é só uma energia, é uma onda. É Deus. Deus está em tudo, em todos. Onisciente, onipresente. Com certeza, com certeza. Eu acho muito legal, gosto muito também de trazer justamente Deus em tudo que eu faço, porque eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas cada vez falam menos, né? Eu tô com quase 40 anos, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 15, 10, 8 anos... enfim, deixa pra lá. Isso aqui vai entrar um pouco de questão. Pode falar. Entra um pouco na questão de religião, mas acho que a religião em si meio que perdeu força, mas não a questão da fé. Eu vejo que as pessoas ainda têm fé, mas a questão religião, que era aqueles movimentos aquelas procissões grandes que tinham, aquela galera aqui atrás e tal, esses movimentos não acontecem mais. Mas que bom! A religião ela foi importante lá do cristianismo, na época romana, que começaram a colocar, que nasce o cristianismo, que foi importante, porque eles eram deturpados, eles não tinham regras, eles faziam o que queriam. Aí cria-se religião, começam a empacotar verdades e te embutir a verdade como a verdade. Deus não precisa templo, Deus não precisa local, Deus não precisa que você esteja de terninho, bonitinho. Não. Deus precisa de chamado. Deus precisa do quê? Acesso, intimidade, estar disposto a se conectar. Deus não precisa estar lá no Vaticano, nos prédios riquíssimos. Isso é uma farsa. A igreja, ela é importante, foi importante, ela para mentes subdesenvolvidas, vamos dizer assim. Depois que tu começa a desenvolver sua mente e seu nível de consciência, tu entende que aquilo é que nem uma fase do colégio. Tu entende que aquilo é uma parte que tu... legal, mas agora tu pode subir o nível, meu rei. Tu pode entender que tu é o divino criador da sua vida. Tu pode entender a onisciência, tu pode entender a onipotência, tu pode entender a eternidade da consciência. Tu pode entender muito mais coisas que a igreja está falando. Punição... tantas farsas que a igreja pega para te deixar com medo. Deus não quer te dar medo.
Deus quer te deixar alegre, feliz, harmonioso, conectado com Ele. É isso. Porque, veja, Deus está onde? Deus está na câmera, Deus está em mim, Deus está na mesa, Deus está em todos os locais. Deus está conversando dentro de mim. Não ache você que Deus está... E veja, quando você caracterizar Deus como microfone, ele deixa de ser o copo. Então você não pode caracterizar Deus. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, porque Ele é o todo. Então nós fazemos partes do todo, parte de Deus. E somos o quê? Corresponsável em trazer uma nova realidade perante a realidade de Deus. Não trazer medo. O medo vem do ego, vem da escravidão, vem de o quê? De uma tentativa do corpo em não evoluir. Ah, meu Deus, porque eu tô com medo, me travo, me bloqueio e não faço. Mas é só o teu ego segurando, porque ele tá vendo que ele tá o quê? Morrendo. É uma transição de mundos. Você começou a sair de um estilo de vida para um outro estilo de vida, e aquele teu ego quer segurar, porque ele ainda quer te controlar. Deus não quer controle. Quando eu comecei a perguntar isso, eu até falei, deixa pra lá, porque eu falei, bom, pra explicar tudo isso, que eu sempre digo que a religião, só pra contextualizar, é um limitador de conduta. Claro. Foi constituído como limitador de conduta com regras, e as regras são pra punir o povo e não pra punir os líderes. Então, basicamente, é isso. Mas eu falei, eu só não quis entrar. Eu falei meio que deixa pra lá, porque daí, se for contextualizar na história, lá na Roma, em Grécia, como é que era aquela bagunça de sexo e de... Enfim, era uma bagunça de guerras... Né? Enfim, mais um monte de coisa que é onde veio a religião e acabou colocando ordem em tudo isso. Então, por isso que a gente diz, tem uma escolaridade. Chega a um nível que aquilo foi importante. E é importante até hoje para as pessoas que, na minha visão, são subdesenvolvidas, né? O nível de consciência baixo. Ela precisa disso ainda. Beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, é o teu nível. Quando você virar a página do livro... Tu já não precisa mais disso, tu já tá em outro nível. Depois tu vira outro, depois tu vira outro, depois tu vira outro, e começa a expandir tua cabeça. Isso aí. Mas, ó, galera, estudem sobre a história de como as igrejas, como a religião surgiu, que vocês vão entender que a gente tá falando aqui, a gente não tá metendo pau em ninguém, a gente só tá falando de história. Né? Não, eu não tô... Não é questão de meter pau em ninguém. É questão seguinte, a verdade é a verdade. Uhum. E a verdade basta. A verdade dói, mas a verdade derruba. A verdade traz à tona o que precisa ser dito. Deus não quer templos. Deus quer seres humanos, quer almas acesas, despertas, conscientes de quem são. Ponto. Ponto, perfeito. Então vamos voltar a falar de hormônio, então? Que eu gosto de falar de essa parte é muito polêmica, muito polêmica. Não. Não é polêmica. A verdade é a verdade. Deus está em todos os locais, em tudo, em todos, inclusive nos bandidos. Está lá. Só que ele não tem capacidade e habilidade de ver a sua divindade. E ele vai pela parte consciente de bandidagem. Ele também está nos bandidos. Então, e não veja, se você passar as passagens de Jesus Cristo, ele pegou pessoas, não eram os exemplos de pessoas, justamente para o quê? Essas pessoas, elas entenderem que elas também eram merecedoras e tirar a culpa de dentro de si, e liberar o perdão, liberar o amor próprio, liberar o amor ao próximo, liberar o quê? A cura. Isso aí. Eu gosto disso. Esse aí daria um podcast só disso. A gente ia longe falando disso, hein? Eu falo o que você quiser. Mas como eu disse assim, não é que é um tema polêmico, é que as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Essa é uma das coisas que eu sempre digo. As pessoas levam pro coração e não tentam entender na razão. Peraí, mas ele falou isso, cara, tem um fundamento para... Eu vejo que as pessoas levam muito pro coração, sabe? Então por isso que eu comentei essa questão aqui. Não, para de novo. As pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Foda-se. Nós estamos aqui para falar a verdade. Deus não pede para você ter cuidado com as palavras. Deus pediu para você falar aquilo que você vê dentro da sua cabeça, que é a sua verdade. Isso é uma lei de correspondência hermética. Isso é lei divina. Se você vê, se você acredita, você fala, entrega. Você não tem que se preocupar com o que o outro entende. Negativo. Você tem que expressar a verdade da divindade. Ponto.
Isso aí. Então vamos voltar para cá. Deixa eu voltar para as perguntas aqui. Esse negócio está muito legal. Mas ó, a gente falou de menopausa agora há pouco. E aí, vou voltar para menopausa aqui. Uma mulherada fica mais tranquila. Mas ó, a questão da menopausa. Como que a mulher pode fazer para se preparar para a menopausa, já que cada vez está acontecendo mais cedo? Isso. Para se preparar para a menopausa, ela normalmente o básico é fazer os exames, né? Ela vai lá e vai fazer FSH, LH, estradiol, estriol, progesterona, etc. Os exames hormonais. Ela fazendo isso vai tentar achar sinais e sintomas. Se ela tiver calorão, vai ter perda de cabelo, alteração de sono, insônia. E aí tu buscou simples, história clínica, exames, tratamento. Aí na menopausa existem tratamentos muito eficientes, como implante de estrogênio, estradiol, estriol, testosterona e progesterona. Aí nós estamos falando de implantes subcutâneos que funcionam muito bem para a menopausa. É possível reverter os sinais de envelhecimento hormonal? Sim, boa pergunta. É possível resolver envelhecimento completo? Olha, que pergunta legal, né? Se você sabe que é divino criador e você cria a sua verdade, sim, perante a quântica, perante a energia quântica, perante as filosofias quânticas, tu consegue. O problema é que você não acredita, né? O problema é que você não confia nisso e não sabe fazer isso, senão todos nós estaríamos, o quê? Rejuvenescendo. Então essa crença de rejuvenescer baseado no seu padrão de pensamento e sentimento é uma verdade. Porém, a gente não consegue acreditar. Se a gente não consegue acreditar, a gente não consegue executar, não consegue fazer. Agora, vamos falar de estratégias que existem para rejuvenescimento e regeneração. Estamos falando aí de hormônios, hormônio de crescimento, é um ótimo hormônio para envelhecimento. Estamos falando de peptídeos, tem ótimos peptídeos aí para retardar o envelhecimento. Estamos falando de célula-tronco. Estamos falando de terapias inovadoras que vem aqui para regenerar o corpo. E a gente não está falando só disso, está falando de nanorobô, a gente está falando de tecnologia avançada, a gente está falando de tratamentos inovadores, a gente está falando de tratamentos em campo quântico. Então, vai muito longe essa conversa. E trazendo para essa questão da idade hormonal, é possível, o que é idade hormonal e como ela pode ser diferente da idade do RG? Até para contextualizar, tem um empresário norte-americano que é o Brandon Miles, que ele tem chamado a atenção por sua aparência juvenil, frequentemente sendo confundido com um adolescente de 15 anos. Isso. Ou seja, temos um case, e como que é possível fazer isso, né? Como que é possível fazer essa... Não, vou repetir a pergunta, que é o que é a idade hormonal e como ela pode ser diferente da idade do RG? Sim, a idade do RG, ela é o papel. Ela é data de nascimento, o dia que tu nasceu e a tua história ali. Agora, o que tu fez com a tua história é outra conversa. Nós temos pessoas de 60 anos e outras pessoas de 60 anos. Pessoas de 60 anos super bem, pessoas de 60 anos super mal. Ou seja, o modelo que você fez sua vida vai ditar o resultado. Se você cuidou de você mesmo, se você teve hábitos mais regulares, hábitos alimentares melhores, fez uma correção hormonal, ou fez terapias ou fez uma gestão de saúde, vamos dizer assim, fez uma gestão de saúde, você vai ter muito mais resultado. Agora, veja, a gente está falando de idade hormonal. O que é isso? É quando a gente regula os hormônios para níveis excelentes, e esses hormônios em níveis excelentes, você vai lá e percebe que essa pessoa, ela está performando como uma pessoa de 30 anos, por exemplo. E aí essa pessoa começa a se sentir mais jovial. E ao se sentir mais jovial, ela visualiza no espelho mais jovialidade e looping. Ela começa a se sentir mais jovial e ficar mais jovial. E trazendo para essa questão do equilíbrio hormonal, é possível equilibrar os hormônios sem depender apenas de medicamento? Claro. Equilibrar os hormônios é possível com alimentação. É claro que quando você entra numa andropausa, menopausa, que houve a pausa hormonal, aí fica um pouco mais difícil. Mas equilibrar os hormônios com dieta adequada, treino adequado, pegar sol, comer de forma coerente, pensar de forma coerente,
meditar, orar, respirar de forma que ninguém fala, mas tu tens que respirar de forma serena, isso tudo tá ajustando seus hormônios. Não só seus hormônios, ajustando sua vida. O médico, ele deveria sair desse pilar intocável e entender que antes dos médicos existe o quê? Meditação, respiração, dormir, se alimentar direito, pegar sol, fazer exercício. Isso sim é muito mais importante. Você vai falar de medicação? Não, pera aí. Isso já tá bugado. Tua máquina já tá alterada. Mas dá pra você ver que é interessante. Quando você falou de respiração, Sim. Como é tão automático, né? A gente nem percebe quando você falou respirar. Eu falei, é verdade, a gente nem pensa na respiração, né? Respirar com o diafragma, uma respiração mais profunda ou algo nesse sentido, né? É um sistema autônomo, né? Ele faz automaticamente essa função. Quando você tem consciência do que você está fazendo e falando, você pode ditar a tua respiração. Por exemplo, uma respiração 4-7-8. Na qual você inspira em 4, segura 7, expira em 8. Essa é uma respiração calmante. Uma respiração nariz-nariz. Você fecha a boca e solta, expira pelo nariz, solta pelo nariz. Uma respiração calmante. Uma respiração calmante também é 4-7-8. É calmante. E existem as outras que você vai intercalando. São calmantes. Veja, a respiração, ela vai muito além do que Jesus está falando. A respiração é praticamente o acesso. É código, é senha. Você consegue entrar em transe respirando. Você consegue fazer efeito de psicodélico respirando. Você consegue parar de respirar e morrer. Uhum. E você consegue respirar de forma acelerada e criar uma ansiedade. Você consegue respirar de forma pausada e gerar uma calmaria. E conforme o dito as tuas respirações, tu consegue até subir teu nível de consciência na sincronia das respirações. Isso não estou falando, são técnicas. Uhum. Eu já ouvi essa técnica de... Eu lembro uma vez que eu fui numa das formações que eu fiz, e o treinador falava justamente sobre isso. Ele falava, galera, eu nunca usei nenhuma droga na minha vida, mas com a respiração eu consigo entrar em níveis de concentração que Consciência, vamos falar assim, né? consciência. A respiração, ela é um código, uma senha. O Mario Brothers, tá? Vamos lembrar lá, quem conheceu o joguinho do Mario Brothers? Tem as fases. A tua vida são as fases. A respiração é um jeito, não é o único, é um método, uma ferramenta que tu consegue passar de fases. Ponto. Olha, interessante, da respiração quase não vi muita gente. Nossa, ficou meio... a frase não ficou legal, mas enfim. Ouvi muito pouca gente falando sobre respiração e como... Essa técnica mesmo do 4-7-8. 4-7-8. Essa eu não conhecia, essa é interessante. É uma delas. E tem respirações, por exemplo, que você ativa ondas de inteligência maior. Por exemplo, você quer fazer um projeto e você quer entrar em ondas que você vai atingir um nível de consciência mais alta para essa conversa, você vai puxar o ar pela boca, soltar pela boca, puxar o ar pelo nariz, soltar pelo nariz, puxar pelo nariz, soltar pela boca. O que eu fiz? Um ciclo completo. Puxa pela boca, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pelo nariz. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Esse ciclo completo, repetido 9 vezes, você começa a ativar uma onda cerebral de consciência suprema. E aí você fica um pouco mais rápido, porque você fica um pouco mais conectado. A tua Wi-Fi fica mais liberada. Entendi. Mas isso também isso é a técnica de respiração ou também tem a ver com o nível de oxigenação no cérebro? Exato. O nível de oxigenação. Não, as duas coisas são verdadeiras. A técnica de respiração gera um nível de oxigenação que gera uma frequência corporal, que gera uma vibração, que gera um acesso a esse conhecimento. Como a mulher pode manter a sua energia e libido mesmo após os 50 anos? Primeiro, como que uma mulher pode manter a libido depois de 50 anos? Ela vai estar menopausada, então é um pouquinho mais difícil, realmente. Então, ou seja, vai ter estrogênio em déficit, vai ter testosterona em déficit, e ela vai ter tendência a libido e começar a desabrochar. Aí ela pode fazer exames hormonais e fazer essa correção hormonal para a libido. Agora,
Como que ela pode manter sem hormônio? Ela vai ter que ter uma sincronia com o parceiro e com a vida dela muito feliz. Que a libido tem total relação com polarização. A mulher faz a parte dela e o homem faz a parte dele. E é um triângulo. Temos Deus, homem e mulher. Ponto. Quando esse triângulo está bem centrado, nós estamos falando de libido organizada. Circuito organizado. É claro que mulheres mais velhas pode ser que precisem de hormônios. E quais são os impactos emocionais de um ciclo desregulado? Sim. Quais são os impactos emocionais? Veja, muitos. Uma pessoa ansiosa está com alteração de libido. Alteração hormonal. Uma pessoa compulsiva, uma pessoa inchada, uma pessoa retida, uma pessoa perdendo cabelo, uma pessoa sem libido, uma pessoa com dificuldade para emagrecer, uma pessoa com gordura localizada, uma pessoa que está com vergonha, uma pessoa que está com culpa. Por quê? Vergonha tem a ver com testosterona, vergonha tem a ver com cortisol, uma pessoa que está com culpa tem a ver com testosterona, tem a ver com cortisol, uma pessoa que está depressiva tem a ver com hormônio, tem a ver com neurotransmissor, uma pessoa que está apática tem a ver com hormônio, tem a ver com vitamina, tem a ver com Deus? Tem a ver com Deus, preenchimento de Deus. Uma pessoa que está orgulhosa, ela está raivosa, quais hormônios são os da raiva? Então, ou seja, entenda, o hormônio é uma forma quando você expressa o sentimento e os comportamentos da pessoa, você consegue já ter um feedback de qual é os níveis hormonais dessa pessoa. Uma pergunta agora, também não está anotado isso aqui, mas é interessante. Por exemplo, as pessoas ficam geralmente nervosas quando vão falar em público, quando vão fazer algumas outras coisas. Eu acredito que isso também tem a ver com a questão do nível de testosterona e algo, pegando pela sua explicação agora. Não que eu tenha lido isso antes, mas pelo que a gente falou desde o começo, isso também acho que tem a ver com o nível de testosterona, algo nesse sentido. E a pessoa que não fica nervosa em hipótese alguma, em situação nenhuma, ou nada que ela faz, assim, por exemplo, quase tudo que ela faz, nada, como eu posso dizer... O que ela faz não... Tipo, nós temos aqui os níveis... ganhei uma Ferrari. Pum, a pessoa dá um pico de energia lá pra cima. A pessoa ganhou uma Ferrari, ela continua estável, assim. Como se não tivesse diferença nenhuma. Isso também pode ter a ver com alguma coisa de hormônio, algo nesse sentido? Ou o que pode ser, talvez? Então, você está falando de uma pessoa do julgamento, né? Uma pessoa que tem vergonha. Veja, a testosterona, ela ajuda você a ter menos vergonha e você pode usar testosterona se tiver sinais, sintomas, exames e usar testosterona, ok. Mas, por trás da vergonha, agora, esquece testosterona. Agora pensa assim, tá, mas então eu tenho vergonha, eu tenho que usar testosterona? Não. A vergonha é o quê? Você está com vergonha? Você está com auto-julgamento. Por que você se julga? Porque você não sabe quem és. Se você soubesse que és a divindade pura, filho do dono, filho do criador, você jamais teria vergonha. Você saberia que o que você está fazendo, iria fazer e vai fazer, seria em prol e porque você vai para beneficiar o criador. Você não teria vergonha, você não se acadelaria, não se acolheria, não se contrairia, você simplesmente faria e faz. Porque você sabe que isso é a vontade divina. Deus ama os corajosos e confiantes. Claro que ele ama todos, mas ele prefere pessoas alegres e abundantes. Certo. Eu te perguntei essa questão do medo e tudo mais, porque eu percebo isso no meu comportamento. Se eu comprar uma Ferrari, por exemplo, uma Ferrari, uma Mercedes, um carro, sei lá, vou trazer um carro, uma cobertura aqui em Balneário. Tá. Para mim vai ser a mesma sensação de te receber aqui no estúdio podcast. Tipo, não tem aquele pico de euforia, tipo, aquilo é mais importante do que isso aqui é mais importante do que aquilo. Então eu percebo isso no meu comportamento. Sim. E eu já me questionei sobre isso, até falei pra minha esposa, eu não sei se isso é normal ou se isso não é normal, mas eu não me lembro da última vez que eu tive um pico de adrenalina tão grande assim, de me tirar fora do meu controle emocional, algo nesse sentido. Vamos falar assim, um pico de euforia, né? É um pico de euforia. Não, é um pico de euforia. Sim, porque talvez tu já transmutou ter e hoje você quer ser, quer fazer podcast para entregar conhecimento, tem propósito maior. Quando teu propósito é divino, ele é maior. Não tem carro que te compre. O que o dinheiro não compra, meu rei? Caráter.
Ponto. O resto ele compra. É. Então, quando a pessoa tá no propósito, tá na divindade, tá uno com Deus, universo, um verso só, universo, um verso só com Deus, você é servo dele. Somos soldados do divino. Somos operários e funcionários do divino. Então tu faz para ele e para ti. Aí tu não tá mais pensando no ego, que é do ter. Sim, não tô dizendo que é ruim ter, claro que não. Eu tô dizendo que a pessoa, ela simplesmente para de dar valor ao carro que ela tem, ao avião que ela tem, mas ele dá valor à mulher que ele fez, à família que ele conquistou, à integridade da família dele, à honestidade, à lealdade da sua empresa, a lealdade do compromisso que ele tem com as pessoas. Isso é intocável. Isso é verdade, isso é intocável. Confesso que quando você desliga um pouco do material, as coisas mudam, né? Quando você entende que você não precisa... ter é bom demais, que é muito bom ter aquilo que o dinheiro pode comprar, mas que não é sobre dinheiro as coisas, né? Porque senão, quando a gente ficasse rico, ganhasse muito dinheiro, a gente zerava o jogo. Não morria? Zerei o jogo. Pô, fiquei rico. Então não é sobre ter. Então tem muito essa visão comigo, né? Mas vamos lá. Uma mensagem, manda uma mensagem pra galera, assim, aquela mensagem pra ver aquele corte bem... Já tem bastante conteúdo pra corte, vai dar bastante polêmica, vai dar bastante engajamento, mas aquilo que sei lá, aquela mensagem sua mesmo para as pessoas. Tu não veio aqui pra ter nada. Tu veio aqui pra ser. Tu veio aqui para descobrir quem tu és. Quando tu descobrir quem tu és, tu vai querer fazer o teu propósito. E fazendo o teu propósito, quem tu és, os teres da vida vão acontecer. Ponto. Então, a maioria tá preocupada em lutar e trabalhar e dar um jeito e não tá prestando atenção que primeiro você tem que seja a frequência que faz. E aí você vai o quê? Por quê? O seu corpo é um código, as suas palavras são senhas e a sua presença é portal. Ponto. Galera, para você que quer revolucionar a sua vida, para você que quer transformar a sua vida, para você que quer sair da vida medíocre, para você que quer despertar para uma vida melhor, para você que quer sair do medo, da vergonha, da culpa, vai para coragem, para confiança, fala nos comentários, chama a gente, demonstra interesse, que a gente pode te ajudar, que a gente pode estar, nosso objetivo é estar aqui para o quê? Despertar consciências. Se eu faço medicina ou estou falando de hormônio, esse é só a ferramenta que eu uso para despertar a tua essência. Bom, galera, espero que você tenha gostado desse bate-papo, desse podcast. Escrevam as dúvidas, mandem as perguntas de vocês, porque assim o Dr. Rigatti pode responder para vocês. Entrem lá também nas redes sociais, quem quiser encontrar vocês, qual que é as redes sociais de vocês? É Dr. Rigatti. Dr. Rigatti, dr.rigatti? Dr. Rigatti. Doutor mesmo? Dr. Rigatti. Sem abreviação, né? Pega o código, cara. Esse é o cara, esse é a febre, é isso que vai dominar as pessoas. Pelo quê? Nós não estamos falando mentira, nós estamos falando a verdade. A integração em Deus, consciência, tecnologia e medicina. A gente veio aqui para o quê? Destravar isso. A gente tem capacidade de fazer você entender isso e resolver coisas que você nem tem noção que você pode ser resolvidas.